Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, Rei das
Graça e paz, querido. Eu recebi o convite do pastor Ricardo para levar a mensagem, a palavra de Deus. E eu estou muito agradecido pela oportunidade que Deus tem concedido através do pastor Ricardo. E agradeço também à igreja por ter me acolhido de uma maneira tão especial, que quando eu vim do Brasil para cá, eu estava numa igreja que era muito acolhedora, mas aqui também não ficou para trás. Ela é muito acolhida. Fui acolhido muito bem pelos irmãos e agradeço a Deus por isso. Amém? Hoje o texto que eu vou falar, apresentar da palavra de Deus, é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 11. Mas antes nós vamos fazer uma oração, levar nossos pensamentos a Deus, que Ele possa iluminar minha vida, que vou transmitir a mensagem, e também aqueles que irão receber a mensagem. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento nós estamos gratos, Deus, porque diante da Tua presença, ó Pai, eu me prostro e clamo a Ti para que o Senhor esteja abençoando ainda mais que já tenha abençoado, ó Pai, a minha vida, Deus. Obrigado, Deus, por eu estar nesse país. Obrigado, Deus, porque o Senhor me colocaste aqui, porque o Senhor tem um propósito na minha vida, Senhor. Eu quero neste momento, Pai, lhe pedir sobre a minha vida, ao expor dessa palavra, Deus, que o Espírito Santo possa me iluminar, que eu possa falar, ó Pai, não de mim mesmo, mas através do Espírito Santo. E as pessoas que irão receber, ó Pai, que possa estar iluminando elas também, ó Pai, que ela possa saber interpretar, ó Pai, o que eu vou falar, ó Deus. Obrigado por tudo, eu rogo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos ler do capítulo 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Conforme eu vou lendo, conforme eu vou falando dos versículos. Nós vemos que no versículo 1 de 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui, por favor, um minutinho. Coríntios 1 Coríntios 15, versículo 1. Esse texto o apóstolo Paulo está referindo à ressurreição de Cristo. E é muito gostoso saber que essa ressurreição de Cristo nos tornou, nos colocou a nossa vida num status muito importante, porque através da morte dele e da ressurreição, nós temos a vida eterna com ele. E para isso nós devemos viver esse Cristo, essa morte, esse evangelho que Paulo está pregando aqui. Amém, queridos? Versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. O apóstolo Paulo está pregando este evangelho, já tinha pregado este evangelho às pessoas, à igreja de Corinto. E ele volta lá e volta a falar assim que esse evangelho que ele recebeu, ele levou aquela igreja. E ele se orgulhava muito que aquelas pessoas estavam seguindo aquele evangelho que ele pregou, que ele ouviu aquele evangelho e levou o evangelho. Então, quando ele volta, ele estava feliz por motivo que eles receberam aquele evangelho e eles estavam firmes no evangelho de Deus, no evangelho de Cristo. E esse evangelho tem feito a diferença na vida do apóstolo Paulo, na vida daquela igreja. E para os irmãos, eu faço uma pergunta para os irmãos, para mim mesmo, esse evangelho tem feito a diferença na minha vida? Tem feito a diferença na vida dos irmãos? Isso é importante nós interpretarmos e viver esse evangelho, porque se não estiver fazendo a diferença na nossa vida, está faltando alguma coisa para nós. Está faltando alguma coisa. Amém, queridos? O versículo 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. É muito importante nós vermos que esse evangelho é o evangelho da salvação. É o evangelho que nos dá a salvação.
Mas para isso, nós precisamos aceitar, crer e viver essa presença de Deus, essa presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Senão também nada vale. Essa nossa crença, a crença nossa e a morte de Cristo vai tornar-se em vão se nós não aceitarmos, buscarmos e vivermos Cristo diante de nós. Nós temos que trazer Cristo para nosso íntimo e viver a cada dia. Não é viver só dentro de casa, sim viver aonde que nós estivermos. É esse evangelho que nos dá a salvação. Mas para isso nós temos que viver, porque a parte de Cristo foi feita. A morte dele na cruz e a ressurreição dele no terceiro dia. Amém, queridos? E por isso, essa crença que nós temos que ter, nós temos que apegar em algo. Como apegar em algo? Nós temos que ter uma fé, nós temos que ter uma crença, nós temos que viver. Para isso eu vou ler o versículo em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem nele aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa daquele que o busca. Então, se nós não tivermos fé, se nós não crermos que Deus existe, é tudo em vão. Não vai valer nada a morte de Cristo para nós. Mas para nós vai ter uma recompensa. Mas é porque nós buscamos e Ele é o galardoador de nossas vidas. Amém? O versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, e que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse evangelho que Paulo recebeu e transmitiu foi aquele evangelho que, mostrando que Cristo veio ao mundo, nasceu de mulher, nasceu e viveu, teve sofrimento igual nós temos, ele padeceu igual nós padecemos, ele teve fome, ele teve sede. O diabo também tentou ele, igual nos tenta. Então, esse foi o evangelho que Paulo pregou, que Paulo enviou, que Paulo levou. E esse evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos lavou através do teu sangue, nos purificou através do teu sangue. Então, queridos, o sangue de Jesus que nos lavou e nos purificou os nossos pecados. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, capítulo 6, versículo 23, ele nos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado, o pecado que está em mim, se eu não aceitar Cristo, ele vai me conduzir à morte eterna. Mas Cristo veio ao mundo, morreu numa cruz, dando a mim a vida eterna através da morte e a ressurreição dele. Então, nós não podemos deixar de perder essa oportunidade que Cristo nos fez. Porque a parte dele foi feita, agora depende de mim, depende de você. Então não vamos perder essa oportunidade, queridos. Vamos viver e vivenciar Cristo em nossas vidas. Pegar a cruz de Cristo e carregar. Pôr nossos ombros e carregar. Versículo 4. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado. Quem foi sepultado? Foi Jesus. Mas por que sepultado? Porque antes disso, ele veio enviado por Deus. Jesus largou de ser o único filho, o unigênito, para tornar primogênito aqui neste mundo. Ele não tinha necessidade de fazer isso, mas pelo amor dele, pela misericórdia que ele tem para com as nossas vidas, para com a minha vida, para com a sua vida, ele veio ao mundo, se entregou uma morte de cruz. E essa morte de cruz
no meio de duas pessoas que eram ladrões, que eram malfeitores, e ele lá no meio, que se fez homem, né? Um homem digno, um homem de respeito, mas eles não viram nisso nele. Mas isso era para passar, porque ele teria que passar isso para que eu herdasse a minha salvação, a minha vida eterna. Então ele veio, morreu morreu na cruz, e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. E aí? Nós vemos que a missão dele, após ele ter ressuscitado, ainda não tinha acabado. Ele ainda continuava essa missão, antes de ir para os céus. E nós, nós deveríamos, após a nossa conversão, não deveríamos nos acomodarmos. Nós deveríamos amadurecer na palavra, no Evangelho de Cristo, e depois começar se expandindo, levando a mensagem, levando a palavra para as pessoas, porque ele nos escolheu, não foi para nós ficar estagnado, mas sim para proclamar o Evangelho, para levar o Evangelho, para levar as pessoas que precisam do Evangelho. Não é só levando a palavra, pregando, anunciando, não. É através do nosso testemunho. É porque nosso testemunho também prega. Através do nosso andar, através das nossas vestes. Isso também faz que nós pregamos o Evangelho, porque quando nós testemunhamos, as pessoas podem dizer, ali vai um crente. Conforme for o nosso testemunho, conforme for as nossas vestes, qual? As pessoas não vão dizer isso. Vão imaginar outra coisa. Então Jesus, ele ainda continuou a obra dele após a ressurreição. E para nós, que nós devemos fazer, ele também deixou para nós uma missão. Mateus 28:19 fala, portanto, vão e façam discípulo a todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele nos deixou que nós fizéssemos isso. Nós não parássemos, continuássemos até a volta de Cristo ou a nossa morte. Versículo 5 ao versículo 8. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tinham adormecido. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois deste, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então, queridos, Jesus apareceu para quem? Jesus apareceu para os apóstolos. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E o apóstolo Paulo que expressa que a maior parte delas estavam vivas. E alguns tinham adormecido, alguns tinham morrido. Isso era na época do apóstolo Paulo, na época do passado. E Jesus também depois apareceu para Paulo. Eu faço uma pergunta para você. E Jesus apareceu em sua vida? Esse Jesus mora em sua vida? Esse Jesus faz parte em você? Você já tem Ele como o único e suficiente Salvador? Queridos, para aqueles que já têm Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que é Filho de Cristo, que é Filho de Deus, não desvie o seu foco. Lute com garras e dente, unhas e dente, para que esse foco não seja desviado. Que seu objetivo nosso seja a cruz de Cristo, seja os céus, que seja a Nova Jerusalém, que seja a Cidade Santa, que é a nossa morada. Porque nós estamos passando aqui por uma temporada, nós somos forasteiros, nós estamos em terras estranhas. Esse aqui não é o nosso lugar. Esse aqui não é a nossa morada definitiva. A nossa morada definitiva é nos céus. É a Nova Jerusalém. No capítulo 20 de Apocalipse 21,
vai falar sobre a nossa morada, vai falar da maneira que é a cidade, que é a nossa casa, a nossa morada. Então, queridos, não podemos desviar o nosso foco e deixar que o inimigo venha tomar posse de nossas vidas. Porque nós sabemos que ao redor nosso está os anjos e ao derredor está o inimigo. Então nós temos que nos fortalecer, vamos junto com os irmãos, buscando pessoas que falam a mesma língua, buscando pessoas que pronunciam o Evangelho para estarmos juntos e buscando através do Evangelho de Cristo, lendo a palavra, buscando esta palavra, esse Evangelho que Cristo nos deixou, que o apóstolo Paulo pregou, para que nós não venhamos desviar o nosso foco. E para aquele que não é filho, é criatura de Deus, possa entender, possa interpretar a palavra de Deus, para que ela possa receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e tornar filho de Deus. Para sermos irmãos em Cristo, para sermos irmãos de Jesus, Jesus o nosso primogênito e nós abaixo dele, mas somos irmãos. Por isso, Jesus deu essa oportunidade para nós. Nós não podemos perder. Amém, queridos? Para isso, mais um textinho, um texto que é em Isaías 55, versículo 6. Ele apresenta para nós que busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame ao Senhor enquanto está perto. Por isso que nós temos que buscar com todas as garras, para que nós não venhamos enfraquecer. Nós temos que entender que Cristo é a solução da nossa vida eterna, da salvação nossa. Cristo é a solução. Nós não podemos jamais desviar o nosso foco em Cristo Jesus. Em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 12 e o versículo 15. Versículo 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que você fez. Isso é Jesus falando para nós, que Ele tem uma recompensa para aqueles que seguem, para aqueles que pegou a cruz e seguiu, para aquele que segue esse evangelho que Ele deixou e Paulo pregou e nós estamos transmitindo também agora. Esse evangelho, quem segue esse evangelho, quem vive esse evangelho, Ele tem uma recompensa para nós, estar com Ele. E Ele vai retribuir a cada um, a mim, a você, de acordo com o que você fez. Por isso que eu falo que nós temos que correr, buscar pessoas lá fora, anunciar o Evangelho de Cristo, para que mais pessoas possam vir. Aí a minha recompensa vai vir, com certeza, com certeza. Versículo 13. Eu sou Alfa e sou Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. É por isso que Ele tem esse poder, essa promessa para nós. Porque Ele é isso, e Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio e é o fim. Então Ele tem isso para nos oferecer. Versículo 14. Feliz os que lavaram as suas vestes, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A cidade está lá preparada para nós. A cidade na Nova Jerusalém. E nós vamos entrar pela porta. E isso, feliz é o homem, feliz é a mulher, é que receberam a Cristo e lavaram as suas vestes pelo sangue do Cordeiro. Essas pessoas, a mim, a você, que vivemos o Evangelho de Cristo, nós vamos ter direito da árvore da vida. E entrarmos pela cidade, na cidade, pela porta. Porque nós sabemos que entra pela janela ou por outra coisa. Esses são ladrões e salteadores. Isso não faz parte das pessoas que é digna diante de Deus. Essas pessoas não irão receber
esse mesmo feitio, esse mesmo carinho, esse mesmo amor, essa mesma misericórdia no último dia. Agora, olha bem, primeiro Jesus mostrou o caminho da maneira que você tem que servir, para que o que você vai herdar, a sua recompensa que você vai ter, que Ele vai dar para você, que Ele vai dar para mim. Agora, aqueles que não aceitarem esse evangelho, aqueles que rejeitarem, aqueles que não são filhos de Deus, são criatura de Deus, vai ser uma palavra pesada para você ouvir. Olha bem o versículo 15 de Apocalipse, do Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria e os que cometem imoralidade sexual e os que amam e praticam a mentira. Olha bem a situação. Vocês vão ficar de fora, como os cães. Essas pessoas que vivem usufruindo do que o mundo oferece. Essas coisas que o mundo tem oferecido para as pessoas, e as pessoas pegam no primeiro momento, ver aquilo, que aquilo é alegria, que é um gozo, mas é momentâneo. Isso vai passar. E quem usufrui esse momento gostoso agora, no futuro vai ter algo pesado para ele, que não vai viver uma vida eterna, sim, uma morte eterna com o inimigo, no lago de fogo de enxofre. Então, queridos, isso aí, nós podemos buscar um texto lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, se eu não me engano, que fala: a porta estreita é o que leva o homem à salvação, leva a Deus, a vida eterna. Agora, e aqueles que vivem o gozo do mundo, usufruindo das coisas do mundo, essa são a porta larga, que é o caminho que leva à perdição. Então vamos para o próximo versículo. Continuando aqui, Jesus Cristo mostra para nós o endereço que nós vamos ter dificuldades. Nós, como filhos de Cristo, nós vamos ter problemas, dificuldade, doenças, a parte financeira difícil, momentos bons e momentos ruins, altos e baixos. Mas para isso, para Ele nos acalentar, Ele deixou em João capítulo 16, versículo 33, Ele nos disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vós tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus teve problemas também. Jesus teve problema desde o começo. Até a sua morte, ele passou por vários problemas, passou por vários testes, várias dificuldades. Mas ele venceu o mundo. Então ele deixa para nós esse mesmo intuito, essa mesma força para que a gente possa firmar os passos em Jesus Cristo. É que nós vamos atravessar por esses problemas, nós vamos ter essas aflições. Mas que ele venceu o mundo, nós também venceremos. Se nós vivermos em Cristo, o dia que ele vier nos buscar, nós estaremos junto com ele, na glória para sempre. Amém? Queridos, isso aí é o que ele deixou para nós. E para nós, que nós já temos o conhecimento que Cristo é a salvação, tudo bem, nós temos que firmar o nosso passo. E aquele que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, ele deixou o endereço. Esse endereço é através dele. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, esse é o endereço. O endereço é Jesus Cristo, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, senão passar por Ele. Então, esse Cristo, nós temos que viver, nós temos que, a cada dia mais, nós temos que ter esse Cristo em nossas vidas, porque Ele é o caminho. Então, aquelas pessoas que não têm Cristo como suficiente Salvador, ele tem que começar a entender que não há um outro meio para herdar a salvação, a não ser Jesus Cristo. É o único. Não há uma outra maneira de ir para os céus, a não ser por Jesus Cristo. Versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Esse é o apóstolo Paulo. Quem era o menor dos apóstolos? Apóstolo Paulo. Quem não merece ser chamado apóstolo? Apóstolo Paulo. Por que ele se achava assim? Por quê? É porque ele foi um apóstolo, antes de ser apóstolo, antes de converter, ele era um perseguidor do evangelho, ele era um perseguidor dos crentes, das pessoas que proclamavam o evangelho, ele batia, ele açoitava, ele prendia. Inclusive, na conversão de Paulo, na conversão dele, ele ia para Damasco para prejudicar os crentes. Mas Jesus deu um puxão de orelha nele, botou ele na sola da bota, botou ele no chão, a ele se humilhar, para ele ver que aquele poder que ele tinha não era nada diante de Deus. E nós, como cristãos, nós também temos que ser humildes e buscarmos esse evangelho, e levar esse evangelho que Paulo está mostrando aqui, a humildade, e viver essa humildade diante de Cristo. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, eu não eu, mas a graça de Deus é comigo. Olha a humildade dele. Ele foi um dos apóstolos que mais trabalhou, mas ele não se achava maior. Ele se achava o menor. Ele se achava o menor. Sou o que sou, e pela graça de Deus. E a graça de Deus não foi vão na minha vida. Por que essa graça de Deus? A graça de Deus não foi em vão na vida dele, porque ele aceitou o evangelho de Cristo. Porque ele aceitou o evangelho. Agora, nós temos que aceitar esse evangelho e viver, porque senão a morte de Cristo, eu volto a dizer, a morte de Cristo, o evangelho de Cristo, a graça de Cristo, vai ser em vão na minha vida, vai ser em vão na sua vida. E o apóstolo Paulo não perdeu essa oportunidade, ele agarrou. E nós também temos que agarrar a cada dia das nossas vidas. Apóstolo Paulo reconhece que trabalhou mais do que os outros, mas não engrandece o seu nome, sim o nome de Deus. E você, está trabalhando para a obra de Deus? Está dando um testemunho para a obra de Deus? Você está sendo a luz do mundo diante do mundo, diante das pessoas? Você está sendo o sal da terra? Apóstolo Paulo foi. E você? E eu? Estou sendo? Nós devemos pensar nisso, queridos. Devemos pensar nisso. Em Efésios 2, 8 e 9, nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E isso o apóstolo Paulo estava fazendo. E isso Jesus Cristo fez por nós. Porque nós somos salvos por Cristo, pela morte de Cristo, pela graça de Cristo, não por mim próprio. Eu não consigo me salvar. Eu não consigo salvar a minha esposa, as minhas filhas. Cada um tem que fazer a escolha para que possa herdar a salvação, possa herdar a vida eterna. Você, meu irmão, não pode salvar o seu ente querido.
É por isso que eu falei lá atrás que há o único endereço que Cristo nos deixou. É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus, ninguém vai aos céus se não for por Jesus Cristo. Então, isso aí é, pois vocês são salvos pela graça, a graça de Cristo, por meio da fé. E isso não vem de mim próprio, não vem de mim próprio, é de Deus, é dom de Deus. É porque Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por nós, por mim e por você. Porque se fosse por mim próprio, eu fazia uma obra, estava tudo pronto, tudo feito. É igual tem pessoas que é boa, que dá cestas básicas, ajuda as pessoas e faz outra, faz aquilo outro, acha que é salvo, mas não. É por isso aí, porque pelas obras nós não somos salvos. Nós não somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Cristo, pela misericórdia que Cristo tem para conosco. O versículo 11. Portanto, quer tinha sido eu, quer tinha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Não importa de maneira alguma quem pregou, quem foi maior ou quem foi menor. O importante foi quem ele levou, os outros apóstolos levaram o evangelho para as pessoas se converterem e se entregarem a Cristo. O apóstolo Paulo não está falando que para ele o importante não seria ele sendo maior, mas o importante é o evangelho que foi anunciado e as pessoas acreditaram no evangelho. E esse evangelho é que leva à salvação de Cristo Jesus. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos mostra a maneira que Cristo vai fazer quando nós chegarmos no céu. Porque nós tivemos vários problemas, várias dificuldades. E quando nós chegarmos no céu, Ele vai nos dar um calento a nossas vidas, a nossa vida eterna. Olha bem em Apocalipse 21, versículo 4. Ele, Deus, Jesus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois já as primeiras coisas passaram. Então, querido, preste bem atenção. Nós não deveríamos desviar o nosso foco, como eu já disse, para que nós venhamos morar no céu com Jesus, com Deus, a nossa nova casa, nossa nova moradia. E quando nós chegarmos lá, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas essas lágrimas. E não haverá mais morte, porque a morte só é aqui na terra. Não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro. Às vezes a gente chora por problemas, por alguma coisa que acontece com a gente lamenta, a gente chora. Chora de alegria, chora de tristeza. Não vai ter mais dor. Tantas dores que nós sentimos no nosso corpo. Quando a gente tem uma doença, não vai ter mais isso. Porque essas coisas terrenas já passou. Não existe mais. Agora existe um lugar glorioso que vamos morar com Cristo. E nós não devemos perder essa oportunidade. Eu volto a falar, quem é filho de Deus, permaneça até o último dia de que você viver aqui ou à volta de Cristo. E que você é criatura de Deus. Aceite a Cristo como único suficiente Salvador, para que você possa herdar essa vida eterna com Cristo, herdar a salvação e essa promessa que Ele nos fez de morarmos no céu, gozarmos juntos lá. Amém, querido? Vamos orar para concluir a mensagem. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento eu estou grato por mais uma vez, ó Pai, eu ter exposto a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar me abençoando a cada dia mais. E abençoando, ó Pai, a esta igreja, ó Pai, ou essas pessoas que irão ouvir, ó Pai, através da online, ó Deus. Que o Senhor possa estar colocando nos corações dela, iluminando, ó Pai, que o que eu não disse, ó Deus, que o Senhor possa estar completando, ó Pai, nos corações de cada um.
Pai, obrigado por ter me conduzido, ó Pai, a minha vida contigo, ó Deus. Por ter me guiado, ó Pai, os meus passos. E que eu venha fortalecer na tua presença a cada dia. E que esta igreja, ó Pai, a Igreja Batista de London, possa estar crescendo, ó Pai, não só em número, mas em espírito e em verdade. E também, Senhor, não só a Igreja de London, ó Deus, mas todas as pessoas que proclamam, todas as igrejas, ó Pai, que proclamam o Teu Evangelho, ó Deus, que venha crescer, ó Deus. E que os irmãos, ó Pai, possam estar fazendo a obra e de pregar o Evangelho a toda criatura. Receber, ó Pai, o ID de Jesus. Abençoe, ó Pai, cada um, ó Pai, cada teu filho, ó Pai. E aqueles que não são teus filhos ainda, ó Pai, que possam entender, ó Pai, a tua palavra e entregar o seu coração a Ti, ó Deus. Obrigado por tudo, o Senhor tem feito a minha vida e a vida da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar.
dos homens o engenho do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai,